Qual é a nossa luta genuína? Qual é a nossa real luta todos os dias, se não contra o pecado, contra os impulsos e a inclinação da nossa carne? Essa é a batalha espiritual, então, que o Espírito de Deus opera em nossos corações, lutando, militando contra a nossa carne. Essa é a resposta que nós temos a dar, uma vez que tivemos nosso coração transformado. Paulo faz isso muito bem quando ele mostra pra gente que não há nada que a gente possa fazer pela força do nosso braço. Não há nenhuma solução ou cura material que possa tratar de questões da nossa alma, que possa resolver uma questão espiritual, que somente o Espírito de Deus, através da suficiência do sacrifício de Cristo, pode promover em nossos corações. Paulo então tenta aproximar o nosso discurso, a nossa prática, ele tenta aproximar aquilo que a gente diz com aquilo que a gente faz, porque se isso não for verdade, ele vai dizer que é falso, tem até aparência de sabedoria, mas não vale de nada, não tem relevância, não é suficiente para conter a inclinação da nossa carne. Então ele vai mostrar que, olha, o ascetismo, né, essa questão de práticas, de regras, não toque, não faça. Se você não conhece o ascetismo, muitas vezes você pode ter praticado sem saber. É quando a gente pensa que pela nossa conduta ou por trilhar um caminho nós vamos nos achegar a Deus, e na verdade não é o caminho que nos leva a Deus, mas é o próprio Deus que veio até nós para que nós entrássemos num caminho que nos dirige à plenitude, à glória, a Ele, à nossa casa. Sabe, quando nós muitas vezes somos motivados por rituais, somos motivados por lugares que nós santificamos no imaginário da nossa mente, nós estamos vivendo o ascetismo, nós estamos vivendo um caminho que não é a essência das Escrituras. Paulo vai falar que, embora tenha aparência de sabedoria, essas coisas não são suficientes, não são capazes de nos esconder, de esconder as nossas vergonhas, de tratar as nossas vergonhas. Nós precisamos de Cristo, nós temos necessidade de Cristo. Como no exemplo de Adão e Eva, lá no Gênesis, quando eles então se veem pecadores, eles tentam cozer folhas de figueiras e Deus ensina que não há nada que o homem possa fazer que possa cobrir as suas vergonhas, as vergonhas dos seus pecados. Deus então vai lá no finalzinho do capítulo 3 de Gênesis, sacrifica um animal, apontando para Cristo, para o sacrifício de Cristo, e diz: é assim que eu vou cobrir as suas vergonhas, com derramamento de sangue. Então, com a pele daquele animal, Deus então cobre Adão e Eva quando os expulsa, né? Quando os condiciona a não terem mais acesso ao jardim de Deus, ao relacionamento íntimo e pessoal com Deus, por causa dos seus pecados e da corrupção agora de sua natureza, em desobediência àquilo que Deus havia ordenado. Não há nada que nós possamos fazer. Nós não temos um caminho da experiência de alguém para seguir. Mas alguém teve uma experiência com Deus, ele fez isso, ele parou às 9 horas, ele foi ler a Bíblia, depois ele fez assim. A minha experiência é a minha experiência com Deus. É o meu dia a dia, é a maneira como Deus fala ao meu coração através da sua palavra. É como o salmista vai dizer lá no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. É um Deus pessoal, é um Deus íntimo que me fala através da sua palavra. Fala comigo, fala ao meu coração. Eu falo com Ele, eu coloco diante dele toda a minha ansiedade, como Paulo vai sugerir isso lá em Filipenses. Coloco diante de Deus toda a minha ansiedade, a minha angústia. E a paz de Deus guarda meu coração, a paz de Deus começa a me dar paciência, a paz de Deus começa a me dar longanimidade, a paz de Deus começa a transformar a minha súplica em ação de graças. E aí a palavra de Deus vai tomando o meu pensamento, as coisas boas de Deus vai ocupando a minha cabeça, e isso vai virando prática na minha vida, e a minha vida vai se enchendo de louvor. Como nós precisamos fugir do ascetismo, como nós precisamos fugir dos rudimentos desse mundo. Não use uma roupa assim, não use uma roupa assada, não viste o cabelo desse jeito. Claro que nós precisamos glorificar a Deus com a nossa vida, com uma aparência de simplicidade, com uma vida simples, com procedimentos que sejam convergentes com a palavra do Senhor. Não com ostentação, não com esquisitice, mas com verdade e essência. E então nós vamos aprender que se nós vivermos de uma maneira superficial, se nós vivermos uma religiosidade superficial, por exemplo, na Idade Média era comum que muitas pessoas se flagelassem, né, se castigassem por causa dos pecados.
Não precisamos fazer isso, porque Cristo já foi castigado no meu lugar. E Ele disse: está quitado, está consumado. Não há mais nada que eu precise fazer para pagar o meu pecado. Agora eu vou viver de acordo com aquilo que eu recebi de graça. Uma vez que eu morri com Cristo, é isso que Paulo vai nos ensinar: se nós morremos com Ele, nós morremos para os rudimentos desse mundo. Então agora nós precisamos viver Cristo. A minha expectativa é que você possa aprender a viver Cristo. Somente vivendo Cristo nós vamos ter suficiente segurança, suficiente amor, suficiente zelo para com a sua palavra e a conduta cristã. Não por ascetismo, não por regras, não por religiosidade superficial, mas por essência e em verdade. Por que nós queremos nos reunir? Por que nós queremos logo que chegue o momento em que nós vamos estar juntos glorificando a Deus? Será que é porque nós achamos que o lugar do templo é santo, que as pessoas ali junto da gente vão nos santificar? Não. Em essência e em verdade é porque é uma alegria estarmos juntos para glorificar a Deus. Mas o Senhor precisa ser glorificado em mim sempre que eu tenho contentamento nele. Sempre que Ele é suficiente para mim. Que a gente possa aprender com as palavras de Paulo aos Colossenses a fugir dessas coisas. Ele já havia nos ensinado a fugir dos gnósticos, né, do culto a anjos, a seres espirituais. Ele já nos havia ensinado a fugir do próprio legalismo, nos ensinado a fugir do sincretismo, de pegar coisas que são fora da igreja, para colocar dentro da igreja, para nos achegar a Deus. Essas coisas não servem de nada, e agora Ele nos ensina que não adianta ritual, não adianta ir por esse caminho ou por aquele. O que adianta é Cristo. Cristo em nós é tudo suficiente. Cristo em nós é tudo que nós precisamos. E se Cristo é tudo que nós precisamos, e nós temos Cristo, nós não temos falta de mais nada. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.